Começa por Brasília. Recuperado das cirurgias e procedimentos pelos quais foi submetido, o presidente Lula voltou a trabalhar do Palácio do Planalto. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encurtou as férias e retornou a Brasília justamente para se reunir com o presidente. Assunto para o repórter André Anelli, chegando agora ao Jornal Jovem Pan. A questão da alta do dólar foi pauta dessa reunião hoje. André, boa noite para você, bem-vindo, bom trabalho e feliz ano, né? A gente não se viu ainda. Obrigado, Tiago. Feliz ano novo a você também e a todos aqui ligados no Jornal Jovem Pan. Uma boa noite a todos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que a alta do dólar, que inclusive hoje fechou em queda, mas ainda a R$ 6,11, não foi tema da primeira reunião dele com o presidente Lula em 2025. Haddad afirmou que a pauta principal do encontro foi o orçamento da União, já que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, ainda não foi aprovada lá no Congresso Nacional. A medida, que é a base para a aplicação dos recursos públicos, deve ser votada só depois do fim do recesso legislativo, em fevereiro. Haddad afirmou que o governo já trabalha com uma execução mais lenta do orçamento no começo do ano, mas é preciso discutir com o relator da LDO para ajustar o orçamento às perspectivas do arcabouço fiscal e do corte de gastos aprovados ambos no final do ano passado. Com essa pauta, o ministro negou que estejam sendo discutidas alternativas para frear a alta do dólar. E ele afirmou ainda que a moeda americana deve se acomodar nos próximos dias. A questão do dólar, a gente precisa entender isso como... Tem uma coisa que tem um processo de acomodação natural, né? E nós tivemos um estresse no final do ano passado, no mundo todo. Tivemos aqui um estresse também, né? No Brasil. Hoje mesmo o presidente eleito dos Estados Unidos deu declarações de que moderando, né, determinadas propostas que foram feitas ao longo da campanha. Então é natural que as coisas se acomodem, mas não existe discussão de mudar regime cambial no Brasil. Entre as alternativas negadas pelo ministro Fernando Haddad para conter a saída de dólares do país foi o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Haddad também negou que esteja nos planos do governo uma alteração na política cambial. A reunião com o presidente Lula também representou uma interrupção repentina das férias do ministro. Em nota, a Fazenda afirmou que a decisão de cancelar o período de descanso foi tomada após o pronto restabelecimento de um familiar de Haddad que passou por um procedimento cirúrgico no final do ano. O recesso de Haddad iria até meados do dia 20 de janeiro, mas, por conta, então, dessa explicação dada pelo Ministério da Fazenda, já houve uma reunião com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto nessa segunda-feira, marcando assim o retorno do ministro ao cargo. Tiago. Daqui a pouco mais informações sobre o dia do ministro Fernando Haddad. O André Anelli ainda volta nessa edição do Jornal Jovem Pan. Vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Dora, boa noite para você, bem-vinda. Ano novo, assuntos velhos, né? Alta do dólar, orçamento que ainda não foi aprovado, mas o ministro da Fazenda dá declarações amenizando essa alta do dólar. Lembrando que o dólar saiu dos 4,80, 4,90 para quase 6,20, vai fechando a cada dia com um valor diferente, como sempre. Mas, de qualquer forma, os assuntos vão se repetindo nesse começo de 25. Bem-vinda, Dora. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Feliz ano novo. Não tive com você ainda. Depois disso, um ótimo 2025. Olha só, é claro que o ministro faz aquele papel muito bem feito, aliás, de algodão entre os cristais. Não cabe a ele fazer nenhuma declaração mais nervosa. Agora, quando ele chama de um estresse, põe estresse nisso, né, no dólar, e uma acomodação mais no patamar de R$ 6. Agora, é claro que a prioridade, e evidentemente que o ministro interrompeu, tem a ver com essa questão familiar, mas tem a ver também com a situação bastante complicada em Brasília, na economia, com a volta do recesso daqui a pouco, do Congresso, é preciso arrumar tudo, e é claro que a prioridade é o orçamento, que o orçamento não foi votado, de 25, e sem o orçamento fica difícil tocar a administração pública. Agora, mais do que orçamento, quer dizer, antes disso, é preciso, a preocupação, a atenção é com
as relações entre Congresso e Executivo com as novas presidências da Câmara e do Senado. Depois de um período conturbado de 2 anos, isso agora é primordial. E não só também para tocar a pauta de interesse do governo, mas também para a reforma ministerial, com a qual o presidente Lula pretende ampliar sua base de apoio e também firmar alianças para a eleição de 2026. Nelson Kobayashi, bom ano para você também, não tínhamos nos visto. E, de qualquer forma, o presidente Lula voltou a trabalhar no Palácio Planalto, tirando da frente as dúvidas em relação à saúde dele no ano passado. Então, ano novo, o governo tenta virar essa página, mas os desafios são muitos para esse início de 2025. Kobayashi. Primeiro, boa noite, Tiago, Dora Kramer, um feliz 2025 a vocês dois e também a toda a audiência nessa nossa primeira oportunidade de 2025. Em relação ao tema, o Fernando Haddad, ele faz muito bem em interromper as férias porque nós estamos em uma situação de instabilidade no principal tema deste momento, que é a economia. A economia em termos de juros que vão se aumentando no decorrer das oportunidades que o Banco Central tem de fazer isso, no que diz respeito às questões cambiais, o dólar batendo seus recordes em relação a esses últimos números que a gente tem visto, e também em relação aos projetos da pauta econômica que estão no Congresso. É claro que isso faz sentido, tem a nova presidência nas câmaras, tem a discussão com os líderes partidários, com os líderes dos blocos, que vão decidir não só a LDO, que está mais do que atrasada, deveria ter sido votada e discutida lá no meio do ano passado, como principalmente a lei do orçamento deste ano de 2025. Ou seja, a gente está resolvendo as coisas com o carro andando. Este orçamento de 2025 já deveria ter sido aprovado no ano passado, está tudo muito atrasado. Então, são muitos os assuntos do ministro Fernando Haddad em relação à economia, e é importante que ele esteja muito bem alinhado com o presidente da República, porque são questões que envolvem diretamente a popularidade do presidente, e nós já estamos há 2 anos das próximas eleições presidenciais, ou seja, temas muito, muito importantes, não só para o ministro da Fazenda, que pode ou não ser um sucessor presidencial na corrida à presidência da República, como do próprio presidente Lula, que vê que a economia tem dado seus recados mundo afora nas eleições por aí, muito mais do que qualquer outra pauta.